a questão do áudio. A gente vai só trazer aqui para vocês sobre uma nota que nós recebemos ontem. Vou ler na íntegra aqui, já eu chamo o doutor para nos falar mais detalhes sobre isso. O Ministério Público, na sua página oficial, ele diz o seguinte: o Ministério Público de Rondônia, por meio da Promotoria de Justiça de Alvorada do Oeste, firmou um termo de ajuste de conduta, o TAC, com o município de Alvorada do Oeste, referente à regularização da contratação de mão de obras para exercício das atividades fins da administração pública municipal, visando a continuidade dos serviços públicos, bem como ao compromisso da municipalidade em deflagrar novo concurso. Já está conosco, quando tiver tudo ok, nos avisa aqui que a gente já coloca no ar o doutor Alisson, ele que eu estive hoje pela manhã no Ministério Público de Alvorada do Oeste, falei para ele dessa matéria e ele se colocou à disposição para falar sobre o assunto. A gente fica grato pela oportunidade que o doutor Alisson está nos dando de poder informar não só Alvorada do Oeste, mas a todo o estado de Rondônia, onde a gente pode alcançar. Ele está com a gente, vou chamar na tela aqui. Doutor Alisson, boa tarde, tudo bem contigo, doutor? Boa tarde, vocês me ouvem bem? Estou te ouvindo bem. Vamos lá, bom dia, Josué, bom dia a todos os alvoradenses e uruguaienses, população de toda a região. Doutor, eu acabei de ler agora justamente um TAC que foi firmado pelo Ministério Público de Alvorada do Oeste, mais precisamente sobre o senhor como promotor responsável agora, e aí eu já quero agradecer o senhor ter nos recebido aí no Ministério Público, o Ministério Público ter nos recebido para poder falar mais sobre esse assunto, que é um anseio da grande população, principalmente de Alvorada do Oeste, e quando se trata do concurso público, por exemplo, que é uma grande expectativa, todo o estado de Rondônia fica com o direito de participar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que motivou ao Ministério Público tomar essa iniciativa de firmar esse TAC. Ok, Josué. De novo, agradecer, saudar toda a população de Rondônia, principalmente de Urupá e Alvorada, que são as comarcas da qual eu sou titular. Informo que o Ministério Público está à disposição da população para atender às demandas sociais, por diversos canais, seja presencial nas promotorias, seja por meio do site. Basta colocar Ouvidoria MPRO, que lá tem um formulário para a pessoa fazer o seu requerimento e ser analisado pelo Ministério Público. Em relação ao concurso de Alvorada, é necessário a gente fazer um pequeno retrospecto. É longo, mas eu vou fazer em linhas gerais. Em 2019, houve um edital de concurso em Alvorada. Esse concurso teve algumas irregularidades, mas somente no ano passado é que ele foi anulado, em março do ano passado. Assim, durante todo o ano de 2023, o Ministério Público, por intermédio da doutora Camila, recomendou, que me antecedeu, recomendou à Prefeitura Municipal que realizasse o concurso público e não mais fizesse processo seletivo. Eu vou abrir aqui um pequeno espaço só para explicar à população, de um modo resumido, a diferença, em linhas gerais, do que é um concurso público e um processo seletivo. O concurso público ele serve para resguardar a igualdade de acesso ao serviço público. É realizada uma prova objetiva e, às vezes, subjetiva também. Mas a intenção é que aquela pessoa que está mais preparada vai ser aprovada e vai integrar o serviço público. Então, ganha tanto o serviço público, que supostamente vai ter uma pessoa mais bem preparada, a população vai ter um servidor mais bem preparado, e também deixa todos em pé de igualdade. Aquele que estudar mais e se preparar mais vai ter acesso, ele não vai ser beneficiado de nenhuma forma, porque é parente de alguém, ou porque é conhecido, ou porque é do mesmo grupo. Isso é um conceito geral no Brasil, um dos pilares da democracia, um dos pilares da Constituição Federal é a existência do direito ao concurso. É um dever e também é um direito. Então, o que acontece? Só que o concurso público, a realização do concurso, ele é mais complexa. A própria legislação determina várias fases, essas fases, algumas têm um prazo específico, mínimo, exigido na lei,
muitas vezes, em algum momento, não depende só do órgão público, no caso a prefeitura, porque como ela contrata ela pode fazer de forma direta ou pode contratar uma empresa para realizar o concurso. A experiência mostra que concursos realizados diretamente pela prefeitura geralmente dão muito problema. Então, opta-se por contratar uma empresa, seja uma universidade, seja uma empresa que é especializada em realizar concurso. Só que há algumas fases que não dependem só da administração, dependem de um ente externo. Como falei, há várias fases, justamente para evitar que haja irregularidades. O que acontece? Então, durante todo o ano de 2023, houve esses contatos do Ministério Público com a Prefeitura para sensibilizar e tentar realizar o concurso, já que o concurso anterior tinha sido anulado. Não convém aqui, ao caso, explicar o porquê dessa anulação anterior. O que acontece? Como não houve realização do concurso, no final do ano de 2023, o Ministério Público ingressou com ação civil pública contra o município de Alvorada para que o judiciário obrigasse a realização desse concurso. E a suspensão, de forma liminar, a suspensão dos processos seletivos que estavam abertos. Eu esqueci de comentar aqui a diferença. O processo seletivo ele é mais simplificado. A contratação pode ser por uma mera entrevista, por currículo, ou por currículo, ou relatório, enfim, ou entrevista. E existe a previsão na lei das situações, só que essas situações são excepcionais. Por exemplo, também não cabe aqui eu citar todas as exceções, mas é no caso de calamidade pública. No caso da calamidade pública, é uma situação bem clara. Exemplo desses desastres ecológicos, né, como em Mariana, então, assim, o serviço público ele exige que seja uma contratação mais rápida. Assim, e existem situações em que é possível a administração, né, quando eu falo administração, é tanto a prefeitura como o Estado, como o próprio governo federal, de contratar de forma mais séria e rápida. Só que no entendimento, né, do Ministério Público é que esses processos seletivos, acho que é 1 e o 2 de 2023, eles não atendiam a esses ditames, né? Havia a necessidade de concurso, devia ser concurso e não processo seletivo. E, então, por conta disso, o Ministério Público ajuizou essa ação, pedindo a liminar para que esses processos seletivos fossem suspensos e que a Prefeitura realizasse o concurso. A liminar foi concedida em janeiro desse ano. Só que acontece, nós sabemos, e aqui não é uma crítica ao Poder Judiciário, eu já fui servidor do Poder Judiciário, a demanda é muito grande, é natural que processos demorem, porque existe um rigor. E também porque o Poder Judiciário do Brasil é um dos que mais produz no mundo, mas também é um dos que é mais demandado, né? Se critica muito, mas as pessoas não entendem por quê. É porque os números são muito, muito grandes. Enfim, então é natural que processos dessa complexidade, eles demandem mais um tempo. Então tem a demora do concurso, sem processo judicial já demora. E com o processo judicial, a tendência é que demore mais. Só que por isso é que, atualmente, o Ministério Público ele tenta ajuizar uma ação em último caso, né? A gente tenta o diálogo, quando não consegue o diálogo, a gente tenta com a ação. Nesse caso, não conseguiu, a gente ajuizou a ação. Só que o que aconteceu? Após duas situações, né? Após a liminar, o que foi que aconteceu? Muitos servidores, né, funcionários da prefeitura, tinham contratos do processo seletivo anterior que estavam perto de encerrar e esses contratos começaram a se encerrar. A prefeitura sabia disso e a prefeitura me comunicou ao Ministério Público. Assim que eu tomei posse aqui em Alvorada, em março, nós tivemos uma reunião, com o doutor, com o prefeito, com o procurador, com todos os secretários, eles informaram: existe esse processo, nós estamos cientes, só que a situação é essa. Os contratos estão começando a encerrar. E o concurso demora, porque eu sei que demora, nós sabemos que demora. Então, o que vai acontecer? Até o momento da realização do concurso, os serviços iam começar a parar gradativamente.
Passado isso, o prazo, essa reunião, eu pedi à prefeitura que me passasse um cronograma da realização do concurso para que a gente pudesse analisar a situação. Paralelo a isso, eu fiz uma visita, nós do Ministério Público fizemos uma visita em quase todas as unidades de saúde e da educação de Alvorada, né? Quase todas as escolas municipais e estaduais também, mas no caso as municipais, inclusive as creches. E o que eu pude constatar, que é o que já tinha sido informado pela prefeitura, é que principalmente 2 cargos são os mais sensíveis à população: os cargos de professores e os cargos de cuidadores. São aqueles que auxiliam nos alunos que têm eventualmente algum tipo de deficiência. Os pais, e antes disso, os pais já começavam a procurar o Ministério Público, informando que os contratos, os filhos estavam sem cuidadores e estavam começando a gerar esse problema. E, no momento seguinte, começou o problema, só que até aí afeta poucas pessoas, né? Quando, enfim, não é porque afeta poucas pessoas que é menos importante. Mas quando começou os contratos dos professores a encerrar, aí o problema começou a tomar uma dimensão muito grande. E houve uma preocupação muito grande, principalmente em relação às creches. A informação é que até esse mês iam encerrar quatro contratos de professores. Ou seja, iam ser 4 salas de crianças que não podiam ficar, não iam poder ficar nas salas. E, via de consequência, como é que esses pais iriam conseguir trabalhar, né? Porque eles deixam na creche para conseguir trabalhar. Então, o que nós temos aqui é porque o direito, existe o que está escrito e existe a realidade. E hoje, de novo, o que a gente tenta realizar é o diálogo, né? Tanto com a administração, e às vezes não existe só uma solução, né? O direito ele não é matemático, né? Não é A e B, existem várias opções. Existe o ilegal, existe o legal, mas dentro da legalidade existem várias opções possíveis, né? E nesse caso, avaliando o binômio, né? A necessidade do concurso, a irregularidade dos seletivos e a população, que era a mais afetada e a que nós devemos ter o maior cuidado, nesse caso, a gente faz um acordo que é totalmente previsto em lei, tanto na legislação processual, tanto na legislação da ação civil pública, que é a realização de um acordo para a solução do problema. A realização desse acordo não é uma renúncia a direito, né? Não se renuncia ao direito ao concurso público. O que ocorre é um ajuste no modo de execução dessa obrigação, né? No modo e no tempo, dada a realidade. De novo, eu repito, o direito hoje ele caminha muito para isso, ele caminha muito para uma solução consensual, uma solução de forma dialogada, né? É mais difícil, né? Não é costume, né? Até estranho, de certa forma, na nossa população, porque nós não temos, no Brasil, nós não temos muito a cultura do diálogo. E é isso, e é uma cultura que a gente vai tentando implementar. Lógico, a gente vai fazer acordo de qualquer maneira. E é para isso que existem ações penais, ações cíveis, para que a gente, quando no fim das contas não conseguir o diálogo, a gente tenha um poder judiciário que determina e como se fala, a decisão judicial não se questiona, se cumpre. Mas tem também os certos problemas em relação a isso. Enfim, de toda forma, então, nós elaboramos esse texto, né, desse acordo, mais de 11 páginas, nós tentamos prever todas as situações, foi elaborado um cronograma com datas limites, né, para todas as fases do processo de contratação, e em contrapartida, houve uma flexibilização da possibilidade de contratação de somente alguns profissionais, que é o que é mais sensível. Eu posso citar que o professor, né, os cuidadores, monitor educacional, monitor de transporte escolar, cozinheiro, agente de limpeza. Ou seja, não foram liberadas as contratações de todos os cargos. E essas contratações, no acordo, elas só poderão ocorrer, essas pessoas só poderão trabalhar até o final do ano. Quando for no próximo ano, a prefeitura se obrigou a chamar pelo concurso.
Eu estou falando muito, José, mas eu já vou adiantar que talvez seja a sua pergunta, que é em relação à questão eleitoral, né? Vamos lá. Não, eu vou entrar nessa questão eleitoral, doutor. Ainda sobre esse ponto, primeiro que eu ri aqui quando o senhor falou que não faz parte das exatas, não é igual matemática é exata. Então, até a própria lei exige uma hermenêutica, ou seja, exige uma interpretação, então não é exato. Então, isso eu sei. Eu falo muito, sim, desculpa interromper, mas é como a Bíblia. Se a gente for ver, a Bíblia é um livro de normas. E vamos pensar quantas religiões nós não temos e quantas divergências de interpretação nós temos em cada religião. E no direito é a mesma coisa, é um livro de normas. E dependendo, nós somos seres humanos e nós interpretamos de uma maneira ou de outra. E há correntes de pessoas que se manifestam de outra. Então, assim, isso é legítimo, né, na nossa democracia. Tá certo. Agora, a minha preocupação, e aí é a preocupação de trazer o senhor para nos explicar e até, eu diria, nos tranquilizar nesse quesito, tranquilizar a sociedade no geral, é porque, sem entrar no mérito de por que cancelou o outro concurso, mas o senhor é sabedor de que, por um período, devido à necessidade, a prefeitura fez um concurso tempos atrás, acho que uns 10 anos atrás, e como o processo, na hora de fazer o processo, houve alguma situação irregular, esse processo de concurso ficou judicializado durante uma década. Uma década. Então, a minha pergunta é: como é que o Ministério Público pretende fazer para que o povo seja atendido na sua necessidade do concurso público, que é fato, mas, ao mesmo tempo, o cuidado de não ser eivado daqueles mesmos erros do passado, para que a pessoa, em vez de tomar posse, depois ser judicializada e se ter mais 10 anos de seletivo, e com isso a sociedade, principalmente o servidor público que depende do IPES, depende da previdência própria do município, acaba perdendo muito quanto a isso. Há uma preocupação do Ministério Público nesse sentido, e como é que ele pretende trabalhar? Certo. Há sim uma preocupação constante. Na realidade, é uma preocupação em todos os sertões, né? Em todos os concursos, seja no âmbito municipal, estadual, existe a possibilidade de haver alguma irregularidade. Mas, como você falou, são outros tempos, são outros profissionais, é outra gestão, é outro Ministério Público, são outros mecanismos de controle, né? Hoje, o Tribunal de Contas do Estado, ele atua muito. Ele é um parceiro e um orientador, inclusive, ele está mais próximo dos municípios e ele orienta, né? Então, assim, hoje, de um modo geral, as prefeituras elas estão melhores assessoradas por órgãos externos, né? Então, principalmente o Controladoria Geral e o Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público ele não orienta, né? Porque a questão de orientação jurídica é da própria Procuradoria do município. Mas a gente vai indicando o caminho, não se deve, os quais são o Ministério Público que são invocados. Mas em relação à questão do controle, no termo de acordo, como eu falei, existe uma tabela e a administração ela se comprometeu a atualizar e informar o Ministério Público a cada fase do processo da realização do concurso. Então, na realidade, vai ser aberto um processo administrativo interno no Ministério Público, só com a finalidade de acompanhar o processo de concurso, né, a realização do concurso pela Prefeitura de Alvorada. Então, é uma situação permanente até a realização, até a finalização do concurso, e vai haver esse acompanhamento direto, né, essa troca de informações entre Prefeitura e o Ministério Público para a gente verificar o que se está sendo realizado de maneira correta. E, de novo, não é só o Ministério Público. Hoje, o Tribunal de Contas ele tem uma expertise, inclusive, maior, né, tanto de controle de valores e pontos, né, que é um órgão especializado para isso, com conselheiros especializados nisso, porque o Ministério Público a gente atua em todas as áreas, não tem como a gente ser expert em todas as áreas, né, a gente atua, mas enfim, então sim, existem hoje vários órgãos de controle, o que tranquiliza, o que pode deixar a população mais tranquila, né, os eventuais candidatos de Alvorada e Urupá e da região, mais tranquilos nesse sentido, de que realmente agora, eu não posso comprometer que vai, né, porque não é o Ministério Público que realiza o concurso,
mas haverá um acompanhamento muito mais próximo, né, para ter essa lisura, esse procedimento. Dessa vez, esse concurso realmente ocorra de forma tranquila e correta. Bom, aquele primeiro ponto é sobre essa preocupação que o senhor acabou de dizer aqui, sobre que existe um procedimento que o Ministério Público está acompanhando mais de perto, igual aquele zagueiro que marca o atacante ligeiro. Então, marca mais de perto, diminui o espaço e com mais aquilo que o senhor falou, que é uma verdade, sobre a proximidade das ferramentas do Tribunal de Contas, que tem assessorado indiretamente as prefeituras que querem acertar. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é aquela preocupação que o senhor já tinha levantado, que eu ia te perguntar e vou mesmo. O fato de ser um ano eleitoral e um período eleitoral, basicamente, que vai acontecer isso. Qual é a ferramenta e a preocupação do Ministério Público nesse sentido? Certo. Essa questão eleitoral é uma dúvida muito, muito comum. As pessoas acham que existe uma proibição de realização de concurso em ano eleitoral. Não existe proibição de realização, né, de abertura de concurso em ano de eleições, né, seja eleições gerais, seja eleições municipais. O que existe é uma previsão de alguns prazos, né, alguns impedimentos, que eu vou dizer mais à frente, e existe o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Cada início de ano eleitoral, o tribunal fixa a data. Ou seja, nesse caso, qual é a proibição? Não existe, de novo, né, não existe proibição de elaboração, né, de realização de concurso, realização de prova em ano eleitoral. O que existe é a proibição de nomeação de aprovados em concurso com a proximidade das eleições. Então, assim, qual a data eleitoral? Eu explico melhor. A data eleitoral final, porque eu vou voltar mais um pouco, cada processo de concurso ele tem várias fases, né? O início, a contratação da empresa, a abertura, o edital, a realização das provas, o resultado, o recurso. A fase final do concurso se chama homologação, que é quando tudo está ok e o órgão diz, pronto, o concurso está finalizado, os aprovados são esses, não cabe mais recurso. Na seara administrativa, pelo menos. Então, o que é a exigência hoje do calendário eleitoral? Que os concursos homologados até 5 de julho, a administração pode realizar a nomeação dessas pessoas. Então, homologou até dia 5 de julho, pode nomear normalmente durante o resto do ano, inclusive nas eleições. Só que, para os concursos homologados a partir do dia 6 de julho, podem ser realizados, homologados. Só que a administração não pode nomear essas pessoas nesse ano. O fundamento disso é que a nomeação em si, o espírito da lei, né, é que a nomeação em si não seja uma forma de barganha, né? Pelo menos é o que a lei entende. Então, assim, esse calendário está explícito no TAC, só que desde antes já estava muito claro, tanto para o Ministério Público quanto para a administração, que esse concurso ele não existe possibilidade, materialmente e legalmente falando, que ele conseguisse ser homologado até dia 5 de julho. Infelizmente, chegou-se a esse patamar. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? A gente não pode também trabalhar com o passado, lógico. Precisa pensar, mas a gente tem que, quando a gente pensa na solução, a gente tem que pensar na situação concreta, né? Nas circunstâncias concretas. Então, dentro das circunstâncias concretas, não existe viabilidade, possibilidade fática, né, dos fatos, no mundo real, nem jurídico, de que esse concurso seja aprovado, ainda que tramite de forma correta, seja aprovado até o dia 5 de julho. Então, o que é que nós tínhamos? Os seletivos suspensos, e esse concurso ele não ia ter como chamar ninguém, ou seja, o que é que ia haver novamente? Os serviços iam parar. Só que aí eu tento concluir aqui de certa forma, mas mesmo assim foi importante, extremamente importante, o ajuizamento dessa ação, porque foi a ação que fez, né, que houve pedido de suspensão dos processos seletivos. Mas ela foi importante porque ela fez com que a administração mudasse o posicionamento
né, e que aceitasse realizar um acordo, como de fato foi feito. Ou seja, não foi realizado com esse instrumento, mas acabou servindo de instrumento para sensibilizar, por assim dizer, a administração municipal para que realizasse esse concurso. Então, a questão, voltando só a finalizar a questão eleitoral, está dentro do cronograma e está dentro da previsão. E, de novo, né, também essa questão do eleitoral, nós tínhamos outro ponto. Se houvesse uma exigência, né, se o Ministério Público exigisse, tentasse exigir que esse concurso fosse realizado em 2, 3 meses, a probabilidade de que esse fosse um concurso com problemas seria muito maior. Por isso é que a gente tem que ter paciência, tem que respeitar a realidade e dar o tempo possível, prever, inclusive, a gente tem que prever situações de problema, impugnação e tal. Há concursos, inclusive, que duram 1 ou 2 anos, né? Não vai ser, espero que não seja o caso, mas os concursos mais complexos, eles acabam... Enfim, então a gente não podia imaginar que seria realizado em pouco tempo e a gente tem um problema lá na frente. Então, a gente foi, de novo, uma solução pensada, tecnicamente falando. Foi uma reunião, e também eu quero deixar claro aqui, né, de novo, nessa ideia de diálogo, né? Ainda que o Ministério Público e Prefeitura estejam em lados opostos na ação, né? Isso não quer dizer que o Ministério Público é inimigo ou porque a Prefeitura é inimiga do Ministério Público. São responsabilidades que se assumem. E quando nós nos propomos... Não é inimigo nem é amigo, né, doutor? Isso, não é inimigo nem amigo. São instituições públicas que têm responsabilidades públicas, né? A responsabilidade tanto com o povo como perante a outra, e respeito perante a outra instituição de forma abstrata. Mas eu só queria dizer isso, que a realização, né, do acordo, desse procedimento de acordo, né, ele é realizado de uma forma cordial, de uma forma técnica, né, com reuniões com o prefeito, com o procurador, com o corpo técnico da Prefeitura, com o corpo técnico do Ministério Público. Há grupos também, né, grupos que apoiam, grupos internos do Ministério Público, grupos técnicos, né, que apoiam, que nos dão suporte técnico para análise de questões de educação, de análise dessa postura de acordo processual. Então, de novo, é uma situação legítima, uma situação prevista, e, de novo, é um caminho que tem sido seguido, tem sido procurado, que é a solução dialogada dos problemas, né? A história e a experiência, não só no Brasil, mas fora do Brasil, é que a tendência, né, de que os problemas, quando são encontradas soluções no diálogo, elas tendem a ser mais rápidas e mais efetivas ao longo do tempo. Bom, doutor, 2 questões. Primeiro, que eu reconheço a legitimidade do Ministério Público e também a boa-fé em tentar resolver o problema. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a administração em si, não estou citando o nome, mas a administração em si, não havia tanto interesse com o concurso público, que para eles era mais fácil o seletivo por diversas outras motivações que a gente não vai entrar no mérito. A minha pergunta é, primeiro, o TAC é um acordo de cavalheiros, um ajuste de conduta, um acordo de cavalheiros. Dentro do TAC, o que pode acontecer se caso uma das partes violar esse acordo? Essa é a minha primeira pergunta. É muito boa a sua pergunta. O que acontece? No início da minha fala, eu comentei que o TAC é um acordo, né? A gente pode comparar com um acordo entre 2 pessoas, só que, ou seja, normalmente alguém renuncia a alguma coisa, né? Eu concordo de alguma parte. Esse é um acordo assinado, né, doutor? É um acordo assinado, não é só aperto de mão, né? É formalizando um acordo. Eu digo mais, ele é um acordo, ele tem 2 efeitos, na realidade. O TAC, né? TAC é termo de acordo, termo de ajustamento de conduta. É um ajustamento de conduta. Na realidade, é o seguinte, não há, como falei, é um órgão público, não há renúncia a direitos, né? O órgão reconhece que tem uma obrigação e ele vai dizer, eu reconheço e vou cumprir, nós vamos cumprir dessa maneira. Da mesma forma, o Ministério Público, ele diz,
eu tinha a opção de executar alguma multa agora, mas eu não vou executar essa multa agora porque você está se obrigando a cumprir em determinado período de tempo. Então, o que acontece? Pela legislação, o TAC ele tem natureza de título executivo extrajudicial. Vou explicar o que é isso. Um título executivo. O que é um título executivo? De posse desse documento, desse TAC, caso não seja cumprido, o Ministério Público já pode executar. Existe uma previsão nesse acordo que é o pagamento de multa pela Prefeitura. Caso a Prefeitura descumpra alguma cláusula, caso a Prefeitura atrase em um dia cada item no cronograma, haverá um pagamento de multa. Essa multa vai para onde? Vai para o Ministério Público? Não. O Ministério Público não recebe esse valor de caso, né? Esperamos que não aconteça. Mas caso sejam descumpridos e caso haja a comunação e o pagamento de multa, ela vai para um fundo que vai ser revertido à sociedade, né? É o Fundo de Recuperação de Danos Lesados. Isso está previsto na legislação e, inclusive, está previsto especificamente no termo de ajustamento. Além disso, o TAC, ele por si só, como falei, assinado pelo Ministério Público, pelos representantes da municipalidade, e aqui eu deixo claro que esse termo, quem se compromete é o município, né? Porque é o do município a obrigação a entidade, né? A obrigação de realizar o concurso, né? A gente tenta sempre não pessoalizar, né? E a legislação também é nesse sentido. Enfim, além disso, existe o processo judicial. E o que foi pedido, né? O que foi acordado também pelo Ministério Público, é que a Prefeitura, além desse termo que é autônomo, ele tem a natureza de título executivo extrajudicial, existe uma cláusula nesse acordo que a Prefeitura se obrigou a reconhecer no processo e tem a obrigação de realizar e vai realizar concurso. Ou seja, então, na realidade, existe o título extrajudicial e o título vai ser ainda analisado pelo juiz, né, pelo judiciário, o título judicial. A ideia é que o município reconheça e o juiz vai homologar, ponto. Só que, de novo, a execução a gente vai atrasar no tempo. Uma vez, se for o caso, de haver descumprimento, o Ministério Público pode executar tanto extrajudicialmente, né, por conta do título, quanto pedir as multas que o Poder Judiciário determine o cumprimento de multas ou outras limitações e outras penas. Entendeu? Então, a gente forma, como você falou, é um acordo de cavalheiros, mas está assinado, está registrado e vai ser homologado no Poder Judiciário. A ideia foi certificar de todas as possibilidades e evitar que haja um descumprimento e até atraso. Né? É um acordo de cavalheiros, mas com consequências caso não seja cumprido, né, doutor? Essa que é a verdade. Doutor, agora, uma outra informação que eu lhe pergunto nesse caso, por ser um ano eleitoral, será que há necessidade, ou haverá, ou já pensou nisso, quanto aos pretensos candidatos à prefeitura, assinar também um termo de ajuste de conduta, um TAC, nesse mesmo procedimento, havendo falha, por alguma razão a gente não quer que haja, mas havendo uma falha, ele também se comprometer de igual modo, porque ele vai dar continuidade a isso, depois das convenções lá, quem for convencionado, de repente, ter um termo já ajustado de que será contratado imediatamente as pessoas a quem for selecionada, caso seja homologado o concurso público, ou se houver qualquer situação de dissabor, que eles assumam o compromisso de terminar essa ação? É muito importante, muito boa a sua pergunta, José. O que acontece? Como eu havia falado, o acordo é entre o Ministério Público e o município. Então, não o executivo. O prefeito, né, ele assina porque ele é representante, só que ele representa o município. Então, tecnicamente, o procurador também, mas tecnicamente quem está se obrigando é a entidade, é o município. Então, isso independe dessa gestão, de outra gestão,
Se ele mantiver ou se for, isso independe, porque não é a pessoa física. Então, quem casar com a criança, quem casar com a mãe tem que assumir os filhos, independente das circunstâncias, né, doutor? Muito bom, muito bom. Gente, nós estamos falando para o pessoal que está nos ouvindo através das emissoras de rádio. Estou falando com o doutor Alisson, eu estou abreviando aqui Alisson Brito, é Alisson Xenofonte de Brito. A gente abreviando para Alisson Brito, ele é promotor de justiça na cidade de Alvorada do Oeste, que corresponde também à comarca de Urupá, é Alvorada e Urupá, né? Os dois municípios. E nós estamos falando especificamente do concurso público que, uma vez cancelado em Alvorada, o promotor fez um termo de ajuste de conduta para que a administração possa executar o concurso público. Então, se seguir conforme o cronograma do TAC, nesse ano ainda haverá a contratação de uma empresa para fazer esse concurso público. É isso, né, doutor? Isso. O previsto é que o concurso, não só a contratação, mas que as provas sejam realizadas esse ano ainda. Como falei, o que não vai ser possível é que a nomeação, né, a convocação dos aprovados, por conta aí da vedação eleitoral, essas pessoas não podem ser nomeadas agora em 2024. Mas, inclusive, é uma das obrigações que o município, né, se comprometeu, é de, a partir do dia 7, né, porque antes era dia 1º, né, só que agora, há pouco tempo, houve alteração eleitoral, e a gestão fica até o dia 5 ou 6, se não me engano, de janeiro. Então, a partir do dia 7, existe a obrigação do ente municipal de começar a nomear, convocar os aprovados do concurso público. Bom, doutor, eu só queria... o senhor pode ter a liberdade de falar o tema que o senhor quiser, mas colocar aqui que a primeira vez que eu lhe vi foi justamente quando o senhor veio para a Alvorada do Oeste e fez questão de se apresentar ao Poder Legislativo para dizer que tinha um novo promotor na cidade e que se colocava à disposição, eu diria, para informação que fosse de forma republicana. O senhor colocou a porta do Ministério Público à disposição. E eu disse que eu não tinha visto ainda esse tipo de apresentação em nenhuma outra comarca. E eu queria falar um pouquinho se isso foi uma decisão sua, se é o novo modelo do Ministério Público, se o Ministério Público deixa essas atribuições por conta do promotor local. A que se deu essa reunião e como é que o senhor pretende atuar na cidade, nessas comarcas de Alvorada do Oeste e Urupá? Obrigado, Josué. Como eu havia falado, o meu cargo, né, de promotor de justiça, ele são muitas responsabilidades, alguns poderes e uma certa autonomia desde que dentro da legislação. Então, dentro da legislação, existe essa gama, esse leque, né, de opções de forma de atuação. De novo, eu acredito... Primeiro, realmente é uma modificação institucional. O Ministério Público, como toda a sociedade, como as pessoas, né, como os governos, como as instituições, elas vão se alterando. Então, assim, existe uma alteração, uma revisão, né, histórica, né, do que era o Ministério Público, os acertos, né, e os erros que o Ministério Público eventualmente cometeu. Eu falo Ministério Público no Brasil todo, né, não só em Rondônia. Mas... uma revisão e, de novo, a ideia, né, pelo menos institucional, é mais nesse sentido, de respeitar mais a política, né? Isso, respeitar não é passar a mão na cabeça, nem virar os olhos, né? Na realidade, reconhecer as responsabilidades, reconhecer os papéis dos outros órgãos, não se achar, né, o Ministério Público ele não é um gestor... Quem é o gestor? Os gestores são os prefeitos, governadores. Nós temos a nossa responsabilidade. Mas dentro disso, nós temos um caminho, né, que a gente pode trilhar de forma, de novo, institucional, um bom relacionamento institucional. Não existe nenhum institucional, né? Não é amizade, isso não significa que há condescendência com eventual corrupção, né? É apenas uma forma de cooperação, de bom relacionamento institucional. Então, assim, eu acredito, como você tinha falado, é uma mudança institucional, mas, de novo, isso necessariamente não é uma obrigação de cada promotor. Cada um tem uma forma
de atuação e não há melhor ou pior nesse sentido, é só a forma. Provavelmente, isso, no meu caso, de novo, pode ser devido à minha formação, à formação pessoal. Eu tenho formação eu sou conciliador, tenho formação em conciliador, já fui oficial de justiça, então tenho uma certa experiência em solução de conflitos, né? Então, conflitos, a gente fala de um modo geral, né? Situações de tensão, já atuei em reintegrações de posse, já em busca e apreensão, e no meu caso, a minha história me conduziu que, de novo, né? Tanto a teoria, né? Como falei da questão do diálogo, mas que na prática o diálogo sempre conduzia a uma solução final melhor do que o mero embate. De novo, respeito aos colegas, e de novo isso, era um pouco da postura institucional do Ministério Público, somente aquele órgão acusador, que nunca vai deixar de ter, principalmente na área criminal, que é o nascedouro, por assim dizer, do Ministério Público. Mas, além da questão criminal, o Ministério Público tem outras atuações, principalmente na questão social. E, principalmente na questão social, não existe uma solução. Os problemas são mais complexos. Portanto, as soluções também são mais complexas. E só indicar e só apontar o que está errado, ao meu ver, não é solução. Nós temos que tentar, antes do diálogo, e abrir, né, para o diálogo, né, a gente tem que abrir, tem que criar todo um clima propício para o diálogo. Enfim, se não for possível, né, se for frustrado, a gente utiliza dos mecanismos judiciais e, por assim dizer, a força, de certa forma. Mas isso como falei, de minha parte, não há busca por isso, isso é um último recurso. Bom, doutor, agora, como o ano é eleitoral, acho que quarta-feira, falha a memória, dia 3, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do presidente Alexandre Moraes e outras entidades, e eu acredito que o Ministério Público também, eles firmaram lá um acordo para evitar a questão do fake news durante a campanha. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Eu sei que na nossa realidade é um pouco menor, porque o nosso município é pequeno, todo mundo conhece todo mundo, mas como é que o Ministério Público pretende usar essa ferramenta ou monitorar essas ferramentas nos municípios menores? Existe alguma estratégia nesse sentido? Pode falar sobre isso? Não pode falar? Vou falar só de forma resumida, José. Existe o Ministério, porque o Ministério Público, assim, a cara, por assim dizer, do Ministério Público, somos nós, promotores, que estamos nas cidades, por assim dizer, menores, né? Mas na estrutura do Ministério Público há vários grupos temáticos, né, tanto de investigação como também grupos de atuação social, e existem grupos internos do Ministério Público que se dedicam também em ferramentas tecnológicas que se dedicam a monitorar, em conjunto também com a polícia, monitorar as fake news. Eu falei tecnológico porque hoje praticamente quase esse problema ele está nas redes sociais. Então, como de forma abstrata, ele não tem fronteiras, né? Como o problema não tem fronteiras, a solução também não tem fronteiras, né? Então, não necessariamente a atuação é só daqui, mas existem grupos e células do Ministério Público, inclusive da polícia também, de monitoramento em outros locais, seja em Porto Velho, que acompanham e vão acompanhar, além de nós, o desenrolar da questão tanto da propaganda irregular eleitoral, quanto das fake news. Doutor, eu quero te agradecer mesmo pela gentileza. Gentilmente o senhor nos atendeu. Ainda tenho aqui 10 minutinhos, mas é justamente um espaço que, de repente, o senhor julga necessário dar algum outro recado importante para a sociedade. Eu já deixo para suas considerações finais algo mais que o senhor precisa acrescentar. E outra vez que precisar desse espaço do nosso programa, se sinta à vontade, esse estará à sua disposição também, tá bom? Obrigado, Josué. Agradeço a população, né, que ouviu aí durante quase essa hora. Eu dizer o que eu sempre digo, né? As portas do Ministério Público estão abertas, os canais de comunicação estão abertos. O que acontece? A gente tenta ouvir, né? A gente ouve todo mundo, eu tento receber quem me pede, mas eu sou apenas uma pessoa e o órgão também existe, a gente tem as limitações. E por vezes... Oi? E não é onipresente.
Exato, mas o que acontece? A gente tenta receber todos. Isso não quer dizer que a gente vai. A gente tem uma metodologia de trabalho, a gente tem a triagem, a gente separa o que é de nossa atribuição. A gente hoje tem encaminhado muitas atribuições para a Defensoria. A Defensoria também é um órgão, uma entidade importantíssima. Ontem mesmo eu estive lá com o doutor Jonas. Em alguns momentos também existe uma certa divergência no sentido, a Defensoria e o Ministério Público em processos criminais eles têm atuações opostas, mas em outras searas, né, principalmente a seara social, a atuação da Defensoria e do Ministério Público eles caminham para tem o mesmo norte, né, nós temos o mesmo interesse em relação à questão social. A única diferença é que a Defensoria ela atua mais pontualmente, não só exclusivamente, mas ela defende uma pessoa individual. E o Ministério Público, ele também, já essa modificação de metodologia de trabalho, nós tentamos resolver o problema, a gente chama a demanda coletiva, a gente tenta resolver o problema na raiz. A gente não vem vem um caso, a gente encaminha para a Defensoria, vem um caso, quando vem um terceiro parecido, ou já vem várias pessoas, acende um alerta, esse problema não é individual, esse problema é estrutural, de toda a coletividade. Então, assim, a gente tenta atuar de forma coletiva. Por isso, assim, já explico para a população. O promotor na rádio falou que era para eu ir lá na promotoria, mas quando eu cheguei a falar que ele vai pegar meu caso, ele disse que ele conta uma história, estou brincando aqui, viu, pessoal? Ele conta uma história, mas na verdade é outra. Mas é isso, assim, é importante que acessem, mas não quer dizer que necessariamente nós vamos pegar o caso e vamos resolver. E nem que também nós não temos superpoderes, né? Não vou dizer que eu vou conseguir resolver todos os problemas. A gente tenta, a gente tem poder, alguns poderes para isso, a gente tenta, se esforça ao máximo. Umas vezes a gente. Eu garanto aqui que a grande maioria dos problemas que vem a gente consegue resolver. Mas é isso, é só alertar a população isso. E procurem o Ministério Público, mas que existe, assim como um exemplo, né, a gente vai no hospital, o hospital tem o setor de triagem, né? Seu caso, vai ver se seu caso é urgente ou se não é, você acha às vezes que é urgente, mas às vezes tem uma pessoa que está pior do que você. Às vezes não tem seu caso é um médico especialista, o médico encaminha para o especialista, né? Então, assim, com essa comparação, é mais ou menos o caso do Ministério Público. Há alguns casos que não são de nossa atribuição, que inclusive existe a Defensoria, existe o Ministério Público Federal, existe o Ministério Público do Trabalho, e de novo, por mais maior que sejam as atribuições hoje do Ministério Público, nós também não fiscalizamos absolutamente tudo. Só para finalizar também, é importante que a população vá, porque ela também não fica sem resposta. Se o Ministério Público não vai pegar o caso, não vai resolver, a pessoa vai sair de lá com informação de que órgão ela deve procurar, e eventualmente assim, um advogado, às vezes é uma demanda individual, de novo, porque o Ministério Público, a gente não atua em demandas privadas, né, de questões patrimoniais, por assim dizer, né? Em questões patrimoniais, você tem que procurar ou seu advogado ou a Defensoria. De novo, porque a lógica do Ministério Público é atuar em direitos indisponíveis, né, saúde, educação, e dentre outros, e a tendência é que seja de forma coletiva, porque a gente consegue fazer o máximo com o mínimo de recursos possível. Então é isso, agradecer a população e dizer que nós estamos de forma à disposição e estamos fazendo visitas, né, conhecendo as unidades, né, para a gente conseguir entender e me inserir, né, o Ministério se reinserir, de certa forma, na sociedade alvoradense e uruguaiense. Isso, doutor, muito obrigado. Mais uma vez, nos colocamos sempre à disposição. Precisar, estamos à disposição do nosso programa, o Jornal Rondônia por Dentro, tá bom? Ok, muito obrigado e boa tarde a todos. Valeu. Olha, falamos com o doutor Alisson Brito, ele que é promotor de justiça pela cidade de Alvorada do Oeste, respondendo também na comarca de Alvorada e Urupá. Deixa eu mandar um abraço aqui. O doutor Pastor Valdemar falou bom dia, tá ligado com a gente, da Rádio